vocês falaram aqui, o cara fez um churrasco. Vocês estão brincando. É um tapa na cara, né? É um tapa na cara. Um churrasco. O cara saiu da cadeia. E assim, quando ele sai da cadeia, me chamou a atenção, a gente deu ao vivo isso. Não sei se vocês chegaram a ver, não sei nem se tem essa imagem do Daniel Alves saindo da cadeia. Ele tá com a cabeça empinada. Cara, tem essa imagem? Uma tranquilidade ao sair da cadeia, um nariz lá em cima, andando numa boa, como se nada tivesse acontecido, assim, uma tranquilidade. E é essa tranquilidade que vem dessa cultura, dessa coisa entranhada que, porra, eu vou fazer e vou sair ileso. Talvez eu pegue um negocinho aqui e ali, mas o povo esquece. Essa coisa do povo esquece também. Isso aí, daqui a 2 meses, ninguém vai mais lembrar. Esquece não, vai tudo virar. E eu acho que a nossa episódio. responsabilidade... não deixar isso... eu acho que é isso. A nossa responsabilidade, eu queria muito bater nessa tecla, assim. A imprensa teve um papel fundamental. Nesse caso. Fez um ótimo papel. Fundamental nesse caso. Fez um ótimo papel de dar luz, de botar pressão, de botar os caras contra a parede, de pedir questionamento, de colocar o assunto em pauta e tal. E eu acho que a nossa missão como comunicadores é muito isso. Porque óbvio que esses casos, infelizmente, ainda vão acontecer. E se acontecerem, a gente tem que dar luz a eles. A gente tem que botar o holofote em cima. E, assim, da nossa parte, a gente pode botar o holofote. Mas, eu vou ser muito sincero com vocês, não vai adiantar nada colocar o holofote se daqui a 2, 3 meses o Robinho estiver em casa tranquilo fazendo um churrasco. Vai passar uma mensagem. Não, isso é uma mensagem muito ruim. É bem complicado. Assim, vamos entrar na parte técnica da coisa, né? Mas, tem áudio, isso é só vídeo? Olha ele saindo, ó. Esse momento que eu falei, a gente deu ao vivo essa imagem. Dá uma olhada na... Ó, olhando, mascando, não sei, um chiclete. Tá se sentindo, né? Assim, numa boa, ó. Numa boa, sossegado. Mas sabe, antes até da Luana explicar, vamos dar uma má notícia para criminoso. Eu adoro dar má notícia para criminoso. Principalmente esses que cometem crime de violação da dignidade sexual. Eles não são bem aceitos numa penitenciária. Não são. Eu vou te dizer... Dizem isso, que a vida não vai ter deles vida fácil, né? vai ser um inferno. Mas e pelo fato de ser famoso? Muitos deles precisam ir para uma ala que se chama ala de seguro. Sabe por quê, gente? Lá na penitenciária, a galera que aceita é ladrão, traficante. Essa é a galerinha que eles gostam. Agora, estuprador, desculpa, falei a palavra, isso não é bem aceito. Sabe por quê? Até o criminoso tem mãe, tem filha, tem tia, tem irmã. E é isso. Você não vai fazer esse crime e achar que você vai ficar bem aqui com a gente. Essas pessoas sofrem muito, muito na penitenciária. Muito. Eles são um problema. Eles precisam ser apartados, porque se eles são colocados no convívio com os outros, aí a gente vai descobrir quem é rango de quem. Agora, esse caso, Luana, você pode até explicar um pouco melhor pra gente, né? Do Robinho, foi algo inédito no Brasil, né? Por conta dessa questão constitucional, então, né? Na verdade, a gente precisa fazer um paralelo sobre isso. O brasileiro, ele tem uma garantia que ele nunca vai ser extraditado. Então, eu vou proteger o brasileiro nato, tá? Tá na Constituição. Isso, tá na Constituição. Isso vem desde a época dos tratados internacionais, em Segunda Guerra, em que eu não ia entregar um nacional nas mãos de talvez um outro país, um inimigo, etc e tal. Então, eu te garanto aqui a sua proteção como brasileiro nato. Só que acontece, o fato de eu lhe garantir essa condição, ele não pode te permitir a impunidade. E isso passou-se a ficar mais claro a partir do momento em que o Brasil, como Estado, e o seu representante, os presidentes foram, ao longo dos anos, assinando tratados e tratados internacionais de cooperação internacional, de ajuda, de combate a crimes X, Y, Z. Então eu vou lá na Itália, imagina que o Vilela é a Itália. Oi, Vilela, deixa eu falar. Realmente hoje o mundo anda muito assim, né? Você comete um crime aqui, pega um avião, já tá no outro. Vamos fazer aqui um acordo aos dois, para que a gente não, né, possa os dois juntos não punir. E o Brasil e a Itália, ele tinham um tratado de cooperação desde 1989, tá? A gente tem esse tratado Brasil e Itália.
A gente foi tendo outros tratados posteriores, como o do Japão, como outros tratados, que eles vinham muito mais atualizados, vamos dizer assim. Já falando que se tratava de uma matéria processual, já falando da transferência de execução da pena, mas o do Brasil, com a Itália, não tocava nesses pontos sensíveis. E aí que gerava esse ineditismo. O que será que a gente vai fazer diante de um tratado que não foi tão específico como os outros tratados com os outros países? E aí se usa uma lei brasileira que é a lei de migração. E aí às vezes você fala assim, mas uma lei de migração pro Robinho? O Robinho não é migrante, ele é brasileiro nato. Mas é porque às vezes as leis têm nomes que não condizem com o que elas tratam. Lá, afinal de contas, se um brasileiro nato nunca vai ser extraditado, eu não teria por que falar de transferência de execução de pena. Afinal de contas, se eu quisesse executar a pena de um brasileiro que não é nato, eu pedia a extradição dele. Então, a lei de imigração não trata só de imigração, ela trata de cooperação internacional. E os artigos 100, 101, 102 falam exatamente isso. Porque existem duas coisas. Vamos supor que um brasileiro comete um crime fora. 3 formas dele ser punido. A primeira forma, ele se render para o país. Vou lá, me entrego. A segunda forma, ele ir para um país vizinho passear e ser extraditado, porque o país vizinho pode extraditá-lo, já que ele não vai ser nato naquele país. E a última forma seria a transferência de execução da pena ou a transferência de processo penal. O problema da transferência de processo penal seria que eu teria que começar do zero. Eu pegar o caso Robinho e julgar, processar e julgá-lo aqui do zero. Só que aqui eu feriria um princípio básico, que é o ne bis in idem. Você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Então, eu não poderia começar do zero. No caso Robinho, muita gente está achando, e até ele usou esse argumento com a STF, falando que ele teria que esgotar as vias recursais para ser preso, porque já havia entendimento do STF de que você só pode começar a execução da pena se houver o trânsito em julgado, que não existe execução provisória de pena. Só que aqui a gente não está falando de esperar o trânsito em julgado, porque já existiu o trânsito em julgado. Foi lá na Itália. A gente só recebeu a condenação, 9 anos. O que o Brasil tem que olhar? Se o crime é crime aqui, é crime lá. Por exemplo, lança-perfume não é crime na Argentina. Então, não vai rolar. Agora, lá e cá, era o mesmo crime. Então, a gente tem dupla tipicidade. Então, eu consigo fazer o quê? Transferir a execução da pena. Nunca o processo penal. Nunca vai começar do zero. Então, eu vou pegar a execução da 9 anos. E agora? Toma aqui, ó. É para você executar. E aí, o que o STJ discutiu mais ali, foram 2 votos vencidos. O resto da discussão, que levou algumas horas, era como que ia tratar essa execução penal. Quem que ia ser o juízo da vara de execução penal? Escolheu ali de Tremembé, que é próximo da casa dele, porque todo preso ele tem a opção, né, o direito de cumprir próximo à sua casa, salvo se você estiver num presídio de segurança máxima, né, que a gente só tem 3 no país, e que uns fica fugindo ainda desse a sorte dele é que não é um presídio que não tem facção. Exatamente. E aí vai se aplicar, aí que tá, vão se aplicar as regras de execução de processo penal do Brasil. E aí a gente tem um imbróglio. Qual é o problema? Jurídico. Na época em que ele cometeu o crime, a progressão de regime para um crime hediondo desse era de 2/3. Atualmente, a lei mudou. Sim. Ela aumentou. Pacote anticrime. Então, é 40%. Exatamente. Só que, em tese, vai valer a lei mais benéfica para ele, que é a dos 2/3. Por isso que a gente já se discute, né, que ele vai progredir de regime com 3 anos e meio. Sim, mas ele não pode cometer nenhuma falta durante todo Exatamente. Isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar para as pessoas, que é uma dúvida que fica, depois ele não vai cumprir a pena, desde que ele não cometa nenhuma falta grave. Cometeu, zera, volta de novo. Entendi. É o problema, vamos pegar aí um caso bem famoso que todo mundo conhece, o Marcola. Olha aí, ele não consegue sair. Porque sempre quando ele está no bico de conseguir a progressão, ele cometeu uma falta grave.
Então, assim, se Não, o e ele preso... nunca vai sair porque a reforma do pacote anticrime diz que se o condenado em organização criminosa tiver suspeita que ele continua na organização criminosa, Ele vai continuar. ele perde todos os benefícios. Todos. Eu achei até engraçado essa discussão. Vamos tirar a saída temporária. Eles não têm. Eles não têm direito. É um grão a saída temporária. Exatamente. É um Não, grão. pra eles não tem. E, de Não tem. novo, se cometer falta grave, é zerado, ele perde o direito à progressão de regime. Exatamente. A progressão de regime, ela vai encontrar vários requisitos. A Suzane, ela não progredia, mesmo cumprindo o prazo da pena. Porque ela esbarrava no exame criminológico. Lógico, é.